Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, nós vamos gravar um vídeo de dia, né? Consegui arrumar um tempinho de dia pra gravar vídeo. As maiores reclamações e mais frequentes reclamações aqui do canal são do vídeo sair escuro, porque eu gravo de noite numa sala onde não tem luz fosforescente, aquela luz amarelinha, e na câmera sai ainda mais escuro do que no ambiente real. Então vamos gravar de dia, com a luz do sol, né? Vamos ver se dá uma melhoradinha aqui, ok? Então, gente, hoje nós vamos gravar aqui um vídeo falando sobre um tema extremamente delicado que, assim, principalmente se você for descartado ou descartada, é muito difícil de passar. Porque assim, gente, quando você está no meio da relação abusiva, você muitas vezes não enxerga que a sua relação é abusiva. Ou você até enxerga, mas depois de anos. Porque a pessoa fez tão bem aquele jogo de morde e assopra. E dá presentinho e dá florzinhas, mas aí depois começa a te agredir. Como hoje a agressão física está sendo levada mais a sério, a ponto até de dar cadeia. O que acontece, gente? Hoje em dia, né? As pessoas estão escolhendo agredir de maneira verbal. E muitas vezes não é direta. Não é direta. A pessoa chega lá e faz triangulação, e faz fofoquinha, e às vezes põe todo o ambiente contra você só na fofoquinha. Eles estão escolhendo fazer isso porque é mais difícil de provar e é mais difícil de haver punição para eles. E se você ainda chegar aí e peitar, eles vão chegar e vão falar que a louca é você, ainda vai falar que você os está difamando, tadinhos, porque eles são tão legais. É isso que vai acontecer. Então hoje, muitas vezes, a agressão é verbal. A agressão é através de flying monkeys. A agressão é através de tirar coisas de você, tais como: se o seu marido, o seu namorado, ou até mesmo a sua namorada, a sua esposa, tem mulher manipuladora pra cacete. Esse jogo, então, de manipulação, triangulação, mulher mestra desde o início dos tempos, gente. Como a mulher ela não tinha tanta força física para confrontar os homens, o homem ia na porrada e a mulher ia nesse joguinho. E como hoje a violência física está sendo extremamente levada mais a... Extremamente não, né? Mas um pouquinho mais a sério do que no passado, ganha quem sabe fazer melhor esse joguinho. No mundo das agressões, eu digo. Eu não estou dizendo que isso é legal de fazer. Eu estou dizendo, ganha nas agressões quem faz melhor o joguinho de triangulação, difamação e etc. Gente, vamos aqui hoje falar, então, quando você está dentro de uma relação abusiva, às vezes você racionaliza, às vezes você não enxerga. Mas o detalhe é que quando às vezes passam anos e aí você entra num estado de ansiedade, num estado de estresse pós-traumático, e ninguém entende por que você tem aquela ansiedade, porque você tem tudo dentro de casa. Não é só a comida. Tinha aquela música dos anos 80 lá, a gente não quer só comida, né? Quem pegou a época lembra dessa música? Gente, e tem gente que é tão assim que não enxerga. Não, mas a fulana tem tudo dentro de casa. Não, mas o marido nunca bateu nela, então tá tudo bem. Não tá tudo bem. E não tá tudo bem. E assim, gente, quando você sai da relação, seja porque você finalmente enxergou, pro codependente sair, gente, demora anos. Até ele se conscientizar, até ele parar de racionalizar, até ele reagir a toda aquela depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, e até ele arrumar um plano de fuga, e até ele se convencer de que ele vai conseguir sobreviver sem o abusador ou a abusadora, já se passaram anos. Quando o codependente toma coragem de sair da relação, o abusador, ele deixa em 2 segundos. É só a autoridade dele ser questionada,
É só outra parte começar a apontar o dinossauro na sala de estar, que eu já falei em outros vídeos também. O que é o dinossauro na sala de estar? É uma metáfora para situações, né, impossíveis. E que muitas vezes em famílias abusadas ou em relações abusivas, elas são tratadas como normais. Ou imagina, não tem nada a ver você chegar e falar que alguém na tua família é alcoólatra e a outra pessoa lá, a facilitadora no caso, chega e fala assim: ele só gosta de tomar umas pinguinhas no final de semana, mas todo santo dia a pessoa enche a cara de cachaça, compromete o orçamento da casa, já tá com problema de saúde. Aí já é algo, gente, que não é só umas pinguinhas, não é só um coquetelzinho, não é só uma cervejinha, é um problema a ser resolvido. Mas o facilitador vai fazer tudo isso aí justamente que é para... ele racionaliza também. O facilitador muitas vezes ele é codependente e ele não quer enxergar o tamanho da merda onde ele está metido, né? Mas assim, quando você começa a despertar, tanto o facilitador que ainda está enfiado naquilo ali e não quer enxergar, quanto o próprio abusador que enxerga demais e está inclusive enxergando que você está confrontando ele ou ela, ele vai chegar para você e vai falar assim: vai ameaçar separar. Primeiro ele vai ameaçar separar para ver como é que você reage. Depois, se você continuar apontando os dinossauros na sala de estar, ele vai fazer o descarte, que não é término, é descarte em 2 tempos. Se o codependente demora anos até parar de racionalizar, até parar disso, daquilo, e até sair fora, e até se tocar de que ele pode viver sem o abusador, o abusivo é em 3 palitos que ele te manda embora. Ele não tem apego por ninguém. O objetivo dele é turvar o senso de realidade. Então, se você enxergar a realidade com lucidez, não precisa ser muita lucidez, basta ser um pouquinho só, eles vão em 2 tempos te descartar, e aí vai começar a campanha de difamação, vai começar a campanha de escangalhação contra você, muitas vezes de maneira tão sutil que você não vai ter nem como provar. Essa gente é muito ardilosa. Essa gente é muito ardilosa. Tá, gente? O que acontece é o seguinte: você tem que segurar a onda quando houver essa separação, seja porque você pediu a separação, e separação não estou falando só de casal, eu estou falando de um emprego abusivo, eu estou falando de colegas que não são colegas, eu estou falando de família abusiva, qualquer contato com qualquer ser humano abusivo. Você acabou de separar, você tem que se cuidar muito nessa ocasião, nesse período da tua vida que você acabou de separar de um padrão extremamente abusivo, principalmente se esse padrão durou anos. Se você descobriu um abusador, vamos supor, você começou a sair com o abusador, uma relação dita amorosa, você teve 1, 2 encontros, já sacou aquele abusador e já cortou ali, os danos serão mínimos. Primeiro que a pessoa não entrou na tua vida, não entrou na tua casa, não te fez dívidas ainda, não fez uma parte de coisa, não mexeu com a tua cabeça, com a tua autoestima, começou a fazer love bombing, mas você não caiu, você não acreditou, então o dano será mínimo, felizmente. Mas quando são anos, principalmente família, que vem lá da infância, deve ser um pecado, um crime, uma pessoa botar uma criança no meio desta zona. Mas enfim, o que acontece, gente? Anos de abuso você não vai consertar em alguns dias. A melhora já é vista em alguns dias. Assim como quando você larga cigarro, eu nunca fumei, mas já ouvi falar que largar de cigarro é muito difícil. E no período de abstinência a pessoa desconta na comida. Gente, a primeira coisa que a gente desconta é comida mesmo. O ser humano é incrível. Um dos maiores prazeres da vida é comer. Então o ser humano ele vai pra onde? Ele vai pra comida. Você sai na rua, tem comida. Vai na esquina, tem comida. Vai no outro, tem comida.
Então você larga cigarro. Algumas pessoas da minha família fumaram por muitos anos. Meus avós maternos fumaram muitos anos. A minha avó materna, ela largou cigarro quando ela viu o marido morrer de câncer. E o que ela fez? Ela falou, vou largar também. Ainda viveu 15 anos na frente dele. Comprou 15 anos para si ao fazer este ato. E ela viveu bem, ela viajou, ela curtiu, ela saiu. Ela viveu, felizmente ela viveu bem. Enquanto ela não chegou a ficar de cama, não chegou, sabe aquela pessoa que fica muito velhinha, que fica de cama, que não consegue mais andar. Não, minha avó não chegou nesse estágio. Então o que ela viveu, depois que o meu avô veio a falecer, ela viajou pra cima e pra baixo, ela foi pra cima e pra baixo, fez um monte de coisa lá, saía no carnaval, gostava de se fantasiar no carnaval. Pô, legal, ela viveu bem. É bom você pensar, poxa, a tua avó viveu bem depois que ela enviuvou. Legal, ela não ficou trancada numa casa sem viver. Ela viveu, pô, ela foi viajar, ela viveu a vida dela. Isso é legal, gente, isso é legal. Mas assim, quando ela largou o cigarro, ela chegou e falou que, apesar de descontar na comida, e apesar dela ter engordado um pouco na época, quando você larga o cigarro, dentro de alguns dias você já sente o fôlego melhora, a voz melhora. Você não tem aquela dependência de tudo você vai buscar cigarro. E a mesma coisa a codependência, gente. A codependência, quando se passam alguns dias, 10 a 15 dias, melhora muito. Mas não significa que você está 100% curado. Eu acho, gente, que tem certas sequelas na vida da gente que nunca vão passar, mas a gente tem que conviver com elas da melhor maneira possível. Assim como o cigarro. Tem coisa que já fez, dependendo dos anos que você fumou, tem coisa que nunca mais vai ficar 100% no teu organismo. Mas você vai poder viver da melhor maneira possível, não vai mais continuar te prejudicando. A mesma coisa com a dependência. Você nunca sai o mesmo depois que você vive uma relação extremamente abusiva. Principalmente com família, porque você está sendo adestrado para a codependência desde pequenininho. Não tem como você sair normal. Ou você sai extremamente defensivo, ou você quer se defender do mundo porque você acha que o mundo vai te agredir, ou você sai extremamente frágil, ou você sai extremamente dependente dos outros, mesmo aquele codependente que quer dar uma de forte, que quer sustentar a casa. Até esse, no fundo, ele é extremamente dependente dos outros. Ele está usando essa suposta força como uma máscara para si. E o que acontece, gente? Passa alguns dias, você se sente muito melhor. Diminui aquela coisa de ansiedade, diminui aquela coisa de tal. Mas você tem que se cuidar muito para não entrar em contato com eles de novo. Ou com a família de novo. Ou com a sua família, então. Vai usar esse e aquele para triangular contigo, para te mandar o WhatsApp, para falar que a mãe ou o pai tá doente, principalmente se já for idoso. Vai fazer você se sentir culpado. Ai, coitadinho, você abandonou a mamãe e papai nessa situação. Mamãe e pai eram umas cobras do caramba. Mas ai, você não pode abandonar a mamãe nessa situação. Você não pode, quer dizer, pô, e a pessoa às vezes ainda tá inteirona, a pessoa às vezes ainda tem saúde, a pessoa tem outros filhos pra olhar por ela. E fica se fazendo de coitada porque você não tá ali servindo de quê? De suprimento pra ela ou pra ele. Gente, o período pós término ou separação e no contato zero em si, ele é muito crucial. Mas ele é muito crucial. Ele é o período mais perigoso. Ele é perigoso porque se você voltar de novo pra loucura do abuso, primeiro, o abusador vai se sentir super confiante, porque, nossa, consegui fazer a pessoa voltar aqui pro meu habitat, pro meu ambiente. Segundo lugar, a pessoa vai fazer de tudo pra você não sair de novo.
E aí pra sair é mais difícil. Cada vez que você volta é mais difícil de sair. Tá, gente? Então, não, aí você vai voltar e vai voltar tudo de novo. Vai voltar a ansiedade, vai voltar a síndrome do pânico, vai voltar estresse pós-traumático, vai voltar tudo. Vai voltar tudo, gente, pra você. E o que acontece? As pessoas, gente, elas às vezes não sabem o que fazer. Tem gente que disse que já saiu, depois voltou porque a pessoa ficou fazendo chantaginha ou ficou falando que ia mudar, prometeu fazer terapia. E agora tá pior do que antes. Existe, tá, gente? É triste, é chato, mas existe. E o que acontece é o seguinte, gente. O que acontece nestes casos é o seguinte. É crucial ao extremo o período pós-contato zero. Se você tiver alguém para te ajudar, seja conversando, seja em apoio moral, seja no que for, muito que bem. Pega essa pessoa para te ajudar. Se você não tem, vai ser mais difícil ainda. Você vai sentir um buraco assim de solidão, porque por mais que o abusador fosse terrível, ele ocupava um lugar na tua vida. Era um lugar ruim, mas ele ocupava um lugar na tua vida. Você vai ter que preencher esse lugar com atividades novas. Você vai ter que preencher esse lugar com outros tipos de sentimentos. Você vai ter que preencher esse lugar com atividades, com o que quer que seja. O período logo após o término da tua relação, da tua separação, ou do teu rompimento, inclusive às vezes com família abusiva, é o período mais difícil. Tá? Depois que acaba esse período é só alegria, porque agora acabou, agora eu não tô mais viciado no love bombing que seja, na chantaginha da família que seja, não tô mais, mas às vezes pra passar demora, você tem que fazer contato zero, e contato zero, você não pode olhar Facebook, você não pode olhar Instagram, Twitter, ou se ele criou conta no Tinder e no Badoo, você não pode olhar no começo, não. Eu fiz um vídeo falando, é saudável stalkear o ex? Se depois de anos, sim, gente, é anos, acho que 5, 6 meses é pouco ainda. Depois de 2, 3 anos, você quiser ver se o pilantra continua o mesmo com outras pessoas, ou você quer ver as novas máscaras que ele está usando com outras pessoas, mas você já se desintoxicou dele ou dela, e você tem certeza de que você não vai se irritar, que você não vai achar ruim, você olha, só para confirmar que aquilo ali era uma loucura. Mas depois de 2, 3 anos, você vai precisar olhar? Você já está desintoxicado, você já está vivendo a sua vida há 2, 3 anos sendo indivíduo. Você vai precisar olhar? Às vezes é útil para você olhar, sabe por quê? Porque geralmente o abusador volta. Às vezes depois de 1, depois de 3, depois de 5, depois de 10, depois de 20 anos. Então, se você quiser olhar só para ter certeza de que aquela pessoa de fato é abusiva com todo mundo, e que continua sendo abusiva e continua agindo da mesma forma, com namorado, com namorada, ou com mãe, com pai, ou com esposo ou esposa, ou com filhos, você olha, você percebe que a pessoa é totalmente transtornada, que a pessoa mentiu pra caramba pra você, porque ali no Facebook também tem um monte de mentira que ele ou ela contava totalmente ao contrário pra você. Aí você percebe que era um personagem, e aí você para de se vincular à pessoa, e se um dia ela voltar com papinho, conversinha, não, olha, eu vi isso aqui no teu Facebook, não tem nada a ver com o que você tá me falando aqui. Porque eles retornam, sabe como, gente? Eles retornam com o personagem primitivo. Eles lembram do personagem, eles arquivam na cabeça sinistra ali deles, na mente sinistra ali deles, como é que era o personagem que ele fez pra você há 5, 10 anos atrás. Eles arquivam. Não vai desempenhar com perfeição. Tanto não desempenha com perfeição que a gente só continua com essas merdas, sabe por quê? Porque no meio do forrobodô ali, quando a gente está no meio da relação abusiva,
a gente ainda está racionalizando, porque a gente ainda é codependente. Se você dali a alguns anos já tiver quebrado um pouco dessa característica codependente da tua personalidade, você vai escutar aquilo ali, você vai achar, esse cara tá mentindo, essa mina tá mentindo, é tudo mentira. A pessoa vai apertar teus botões, não vai mais funcionar porque você já os desativou. Por isso que é muito importante você cuidar de si nesse primeiro período e mais tarde também. Até hoje eu leio sobre relação abusiva, não porque eu esteja me relacionando com alguém abusivo no momento, mas porque eu vim de família abusiva. Então, se eu vim de família abusiva, é atenção constante. Não foi só um exinho abusivo que eu tive. Não foi só um fulaninho abusivo lá no meio do não sei. Não, família abusiva deixa um rastro na tua vida, pro resto da tua vida. E se você quiser ter alguma qualidade de vida, você tem que estar sempre se informando e você tem que estar sempre alerta. Eles falam, tem que tomar cuidado com a hipervigilância. Porque quem passou por relação abusiva ou família abusiva fica hipervigilante. Você tem que dar uma chance pro outro. Mas se o outro demonstra manipulação, sai fora, meu. Fácil, sai fora. E depois que você quebra um pouco desse padrão codependente da tua personalidade, fica mais fácil. Mas então, gente, como que você cuida de você após o término da tua relação, ou dessa separação, ou desse rompimento? Leia bastante, chora bastante. Acho que não tem problema nenhum você chorar. Participe de um grupo para te ajudar. Tem o MADA, né, que é Mulheres que Amam Demais Anônimas. Tem... Eu não sei, eu nunca fui no MADA. Algumas pessoas não gostam. Uma vez eu participei de um grupo de MADA no Facebook, mas não deu muito certo. Enfim. Mas aí você vai ter que ver se você vai ter esse apoio de grupos ou se você vai ter esse apoio de... sei lá... Se você vai ter esse grupo, esse apoio de parentes que ainda te apoiam. Tem gente que tem que cortar a relação com todos os parentes, né? Porque todo mundo faz triangulação ali no meio contra você. Tem gente que faz triangulação, você tem que cortar com todos os parentes. Às vezes você vai fazer um curso, nesse curso você pode, quem sabe, achar pessoas que possam te dar um apoio. Mas nesse começo, gente, cuide muito de si. Nesse começo, eu acho que não é nem um pouco errado você ser egoísta e voltado para si. Egoísta, eu digo, não de pisar nos outros, mas de cuidar em primeiríssimo lugar de você. Se você tiver filhos, principalmente se os seus filhos forem menores de idade, vai ter que cuidar deles, né? Não estou dizendo aqui para negligenciar filho, nem animal de estimação, nem nenhum outro ser ou pessoa que esteja sob os seus cuidados. Mas eu digo, em relação a pessoas adultas, dê atenção a você. Não fica, mas eu preciso cuidar do meu irmão. Teu irmão já é adulto e meu irmão é alcoólatra e tá. Não, deixa que ele se cuida, deixa que a esposa cuida dele. Se ele tiver filhos, deixa que os filhos cuidem dele. Deixa que, entendeu? Cuida de você. Nesse momento, cuida de você. E, claro, se houver menores dependentes ou um animalzinho dependente, também. Mas aí é diferente. Aí não dá pra você. Você já tem filhos. Vamos supor, você saiu de uma relação com um filho de 5, 6 anos. Você vai ter que cuidar dele. Mas tirando filho e animal de estimação, cuide primeiro de si. Olhe primeiro por si. E depois de um tempo, comece a compartilhar as tuas vivências, gente, com outras pessoas, como eu estou tentando fazer aqui no YouTube, como eu estou tentando fazer até hoje em grupos de relação abusiva, embora eu não esteja num relacionamento dito amoroso, que não é, relacionamento abusivo não é nada amoroso, mas eu digo, relacionamento de suposto romance, era para ser um romance, era para ser uma relação de casal, e não foi, né, foi um simulacro de relação de casal, né, ali da parte dos abusadores ou das abusadoras. Mas a gente tá, sabe, apesar de eu não estar numa relação dessa já faz um tempo,
Mas eu acho que é muito importante você trocar experiências, inclusive a experiência que eu já vivi. Não importa quantos anos já aconteceu, eu vivi, não vivi. É muito semelhante, não é? Todas são muito semelhantes. Você começa a ler ali uma pessoa falando, não, porque o meu ex ou a minha ex abusiva fazia isso, isso. Pô, mas é igual. Só muda os personagens. Até mesmo a relação homoafetiva, seja de gay, seja de lésbica, porra, é igual. O manipulador, a manipuladora age igual em toda situação. Só muda um pouquinho de papéis, por exemplo, quando é mãe manipuladora. Quando é chefe manipulador, porque eles vão usar de outros subterfúgios para te agredir do que, por exemplo, uma pessoa numa relação de casal. Pai e mãe tem um tipo de relação com os filhos. Irmão e irmã tem outro tipo de relação. Chefe e subordinado tem outro tipo de relação. E cada um deles vai desempenhar um papel ali. Mas quando você, por exemplo, lê um negócio de mães abusivas com filhos abusivos, ou pais abusivos com filhos abusados, aliás, é igual. É um cópia do outro. Mesma coisa casal. Quando um é manipulador e o outro é manipulado, é igual. Até as frases são iguais. Então, não é legal você chegar lá no relato da amiga ou do amigo que acabou de separar e que está nesse momento que é chato, esse momento que é um limbo entre o inferno lá, que ele ou ela tinha, e a nova etapa, que será finalmente a da libertação. Velho, não é horrível você ter que passar por isso sozinho. Então você vai num grupo, não é legal você escutar de alguém, não, olha, eu passei por exatamente a mesma coisa com o meu ex ou com a minha ex. Gente, é uma das melhores coisas que tem você falar, caramba, o meu sofrimento está sendo validado. Então eu não estava louca, eu estava sofrendo de verdade. Eu ainda vou nos grupos até por causa disso. Quando você compartilha a experiência, você percebe, tá vendo? A gente não estava bem. Tá vendo? A gente estava mesmo numa relação abusiva. Não era papinho do ex ou da ex, ou da mãe ou do pai abusivo que ficava subestimando o nosso sofrimento. E tem também o seguinte detalhe, tá, gente? Tem o seguinte detalhe, que aí, aqui, já é para quem acredita e quem não acredita. Quem não acredita pode fechar o vídeo aqui, que para vocês já não serviria mais o conteúdo. Mas para quem acredita, eu acredito no seguinte, quando você sai de uma relação extremamente abusiva, seja com pai ou mãe, seja com chefe, seja com namorado, seja com marido, você acabou de sair, você ainda leva parte daquela energia abusiva para você. E no primeiro, segundo mês, você ainda não está numa vibração legal. Você está melhorando a tua vibração, mas ela ainda não está boa. E nesse período pode ser que você ainda atraia energeticamente algumas situações que não são muito legais para a tua vida. Se você não se cuidar, você vai ficar achando que por atrair algumas situações não tão positivas assim na tua vida, que você não presta, que você é um lixo, que você de fato não serve para ser feliz, e aí pode acontecer uma recaída. Aí é quando o ex te procura e você acaba voltando pro ex porque você acha que fora do ex você não vai encontrar mais nada. Você tem que se cuidar muito, você precisa se cercar de pessoas carinhosas. Não é carinhoso de pode pirlim-pim-pim e que diz que te ama toda hora. Às vezes uma pessoa carinhosa, ela abre o teu olho, às vezes de uma maneira até um pouco mais ríspida. Ó, fulano, você não pode mais procurar teu ex. Você tem que gostar de você e não do teu ex. Isso é uma pessoa que se importa. Isso é uma pessoa que de fato está ali para você. Você tem que se cercar de pessoas que te valorizam e que querem te fazer crescer. É muito importante, senão você vai, nesse primeiro, segundo mês, a tua vida ainda não está tão estabilizada. Você vai acabar atraindo uma ou duas situações um pouquinho mais chatas, como você está extremamente fragilizada,
pode ser que você entre naquela noia de pensar, não, mas então a vida é ruim mesmo e eu tenho que voltar pro ex porque eu só tenho esperança lá. Por isso que é muito perigoso esse período, até a tua energia se estabilizar, até você começar a atrair coisas de fato boas pra tua vida, até a hora da tua energia estar limpa e até a hora de você se desviciar no love bombing e na manipulação do outro, às vezes demoram meses, às vezes demora mais de um ano. Eu não tô desencorajando ninguém aqui não, vale a pena, mas não é automático, não é botãozinho automático. Até essa energia se desfazer, gente, demora. E você tem que se cuidar muito, e você tem que olhar muito por si. E uma dica que eu dou aqui, segue quem quer, mas é uma dica que eu dou. Acabou de sair de relação abusiva, principalmente se for de casal, não sai correndo procurando o outro, justamente porque você ainda traz um pouquinho daquela energia. Para você cair na mão de outro abusador enquanto você ainda não se curou da codependência, é muito fácil. Para você cair na mão de alguém que de novo vai fazer love bombing, por quê? Porque aí você vai, mas é outra pessoa. Então se a pessoa tá falando que ama e que é legal isso e aquilo, é porque ela tá falando a verdade. Às vezes não tá. Eu já cometi esse erro. Assim que eu terminei com o sociopata, o suposto sociopata, porque eu não posso dar diagnóstico para ninguém aqui, mas assim foi questão de dias, não deu nem um mês. Eu conheci o suposto narcisista perverso, que seria o eu odeio amor. E a relação foi abusiva também. Quer dizer, de que serviu sair da panela para ir pro fogo? Você tá entendendo? Não adianta nada. Então, foi quando eu comecei a ver as coisas pensando, não, peraí, vem um atrás do outro e é tudo abusivo, o que tá acontecendo? Aí é que eu tinha que parar, dar um stop e falar, não, peraí, o que tá acontecendo aqui? Por que só vem gente abusiva pra minha vida? Aí você tem que parar, aí você tem que se investigar por que você também tá caindo na manipulação do outro. Porque pessoas manipuladoras, elas estão por aí. Você vai cruzar com um monte delas na rua hoje, inclusive, porque é muita gente. Dentre 100, é um monte. Dizem que 1% é sociopata, mas não é só sociopata que é manipulador. Tem muita gente manipuladora por aí. Você vai cruzar com um monte só hoje na rua, se você andar na rua, e principalmente por vias muito movimentadas. Você vai encontrar muita gente. Cabe a você ter as defesas suficientes. Que defesa? Prestar atenção para ver se está bajulando, prestar atenção para ver se a pessoa não está indo rápido demais. Seja em relação de negócios, seja em relação de como é que é o nome? De amorosa ou não. Qualquer relação de suposta amizade que não é amizade ou não. Tome muito cuidado nesse período de pós-separação, porque é um período muito... Você vai estar muito frágil, você não está se curando, é um período de transição, você não está mais no abuso, mas você ainda não está numa situação totalmente saudável. Não é muito legal de você ir caindo de cabeça em outra relação, de você cair de cabeça não sei onde. Então, se você tem projetos que você já tinha, como por exemplo, você estava fazendo uma faculdade, ou você estava fazendo um curso, ou você tinha um emprego, continue, porque é uma responsabilidade que você assumiu antes desse período. Mas não comece nada novo. Esse período não é para começar nada novo, não é para começar relação nova. Tá, vamos supor que você rompeu com seu pai e com a sua mãe, porque eles eram abusivos, ou com um irmão abusivo, e você já é casada, ou casado. Você também não vai largar seu marido, sua esposa. Continua com ele, mas é algo que você já traz lá de trás. Se você ainda não é casada, se você ainda não está fazendo uma faculdade, ou já fez e quer começar outra, ou já se formou e quer começar um mestrado, uma pós-graduação, ou um curso de idiomas que seja, eu aconselharia não começar. Nesse período eu não aconselharia começar nada novo, é cuidar do antigo, que ainda está machucado. Não começar relação nova se não tá em uma. Não ter filhos se você ainda não os tem.
Se você já tem, claro, cuide dos que você já tem. Não pegar bicho de estimação. Claro, se você já tem, continue cuidando, porque é uma responsabilidade que você pegou antes. Pra depois, pra começar nesse meio, gente, só continue as que você já assumiu. Pra começar, não comece nada novo agora, porque ainda tem um pouquinho daquela energia negativa. Ainda tem um pouquinho daquele negócio que não tá muito legal. Você começar algo novo, pode começar algo de maneira errada, pode começar algo de maneira atabalhoada, de maneira carente. Você ainda está muito carente, você ainda está substituindo os espaços ali que o abusador deixou na tua vida. Não vai ser legal. Então cuide de si primeiro. Ah, mas Sara, eu não posso me dar o luxo de parar de trabalhar ou de estudar porque eu tenho que pagar as contas. Não estou falando para parar de trabalhar e estudar. O que você já assumiu de compromisso, permaneça. O que não assumiu, não comece. Você, por exemplo, você está trabalhando, continue trabalhando. Mas se você quer começar um curso, deixa para dali alguns meses. Ninguém vai morrer porque vai adiar um negócio por 3, 4 meses. Cuida de si, principalmente nesses primeiros meses, até o primeiro ano. Não que você vai deixar um ano para começar um curso ou para começar um não sei o quê. Mas 3 a 4 meses para desintoxicar, para tirar tudo isso. Você vai ver como você vai estar muito melhor após esse período para começar qualquer projeto novo. Até para começar uma relação nova, então eu acho que tem que passar pelo menos um ano sem. E aí você vai estar muito melhor, aí a tua vida vai florescer de verdade, né? Quando você vai limpar sementes antigas ou plantações antigas, você não tem que ali arar, dar uma nivelada, limpar as plantaiadas velhas, jogar fora resto de planta morta, deixar tudo bonitinho, adubar, regar, é isso, esse período de adubo, regar, cuidar, aí começar a plantar sementinha nova num terreninho novo, numa terrinha nova já, uma terrinha nutritiva nova, e aí vai florescer tudo muito mais bonito, não é verdade? Minha opinião acerca disso. Gente, muito obrigada por mais essa atenção. Ah, e só antes de eu finalizar, contato zero é essencial, senão você vai voltar pro inferno tudo de novo. Uma frase de um abusador nesse período pode te fazer muito mal e pode te fazer voltar lá pro começo, ou talvez de uma maneira até pior. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.